Estamos aqui com o Fábio Martinelli, que é consultor de Enterprise da IDC. Fábio, muito obrigada por estar conosco. O Fábio concluiu recentemente uma pesquisa muito interessante que avaliou o estado de digitalização dos negócios no Brasil. Fábio, o que te chamou a atenção nesse estudo? Bom, Jaqueline, o que me chamou a atenção é o comportamento das organizações frente à mudança que a gente está vivendo agora no cenário tecnológico, com essa evolução da tecnologia e a mudança do consumidor, a mudança da forma de consumo, da forma com que as pessoas consomem tecnologia. Isso eu acho que ficou mais evidente na pesquisa. Bacana. E me diz uma coisa, houve uma corrida necessária, obviamente, durante a pandemia, uma corrida de investimentos das empresas em tecnologia. Você percebe que essa velocidade de consumo de tecnologia se mantém ainda? Sim, de certa medida sim. O que aconteceu? Na pandemia, a gente teve uma corrida das organizações para investimento em gaps que acontecia no país em diversas soluções, tanto na parte de tecnologia propriamente, de software, de solução, como no físico. E pós-pandemia, deu uma arrefecida nesses investimentos. Então, o ano de 20 e 21 foram anos bons, excelentes para investimento. 22 a gente deu uma esfriada e agora a gente volta numa crescente de investimentos, mas não é só para cobrir gaps, é para que as empresas consigam ser mais eficientes, mais ágeis, terem produtos que são mais rápidos de serem consumidos, de serem distribuídos para os seus clientes. Então, a corrida agora é justamente para que você consiga capturar e reter clientes, para que você se mantenha competitivo. Então ela passa a ser uma concorrência dentro do seu meio, dentro da vertical de atuação dessas organizações. Eu percebo que os investimentos ou os projetos, eles não são mais pautados pela tecnologia A ou B, mas pela necessidade de negócio, obviamente, né? Como é que isso se traduz aí na pesquisa? Legal, boa pergunta. Antes, a gente consegue até colocar a pandemia como um divisor de águas aí. As organizações investiam em soluções pontuais. Então eu preciso hoje gerenciar o meu negócio. Eu vou lá e vou investir num ERP. Uhum. Eu preciso melhorar o meu setor de vendas. Vou investir num CRM. E hoje as soluções elas estão cada vez mais difundidas, né? Elas precisam ter interoperabilidade, elas precisam ser integradas. Então as organizações investem e olham para fabricantes, provedores de software nesse sentido, de soluções que são completas. Então eu consigo comprar ou investir em uma plataforma que vai atender o meu processo de negócio e não pontualmente uma área de negócio. Tanto que a área de TI hoje ela está muito difundida com a área de negócio. Então a inovação, a transformação digital, ela ocorre muito baseada, muito pautada em tecnologia, no avanço da tecnologia. Então TI é um catalisador para esse avanço. E a área de negócio e a área de TI trabalhando junto faz com que essas soluções sejam melhor aproveitadas, sejam mais eficientes. Então hoje, o cenário hoje no Brasil, os investimentos são positivos, os números mostram aí um cenário positivo, mas os investimentos eles estão pautados muito em segurança da informação, mas ainda mais olhando para plataformas, soluções mais completas e não pontuais. Bacana. E vocês mediram também quais são as prioridades, né? Exato. Foi prioridade cibersegurança, mas você disse que hoje já não está entre os top 3. O que acontece? Na pesquisa a gente reflete uma amostra de empresas que foram entrevistadas aqui no Brasil. São grandes empresas, tomadores de decisão em TI, líderes de TI, que decidem pelos investimentos. Então a pesquisa ela mostra para a gente que durante a pandemia as preocupações eram manter a segurança e a saúde dos seus trabalhadores. Então as empresas estavam preocupadas com a segurança das informações, com a segurança e a saúde dos seus funcionários.
elas estavam preocupadas com a produtividade, em manter a produtividade e ser mais eficiente. Pós-pandemia, a segurança ela perde algumas posições aí. Não deixa de ser importante, mas o que passa a ser pauta das organizações é retenção do cliente, né? Você viabilizar o trabalho remoto, captação e retenção do cliente, que é o Customer Experience, você conseguir ser mais eficiente com produtos e soluções digitais, e tudo isso por conta de uma demanda da mudança, né, como a gente falou, a mudança do hábito de consumo. Se a gente fosse olhar para esse cenário, né, nós temos um estudo que chama Investment Trends, que a gente faz em toda a América Latina. Se a gente fosse olhar para esse cenário antes da pandemia, né, e aí não só para esse estudo, mas falando de uma forma mais ampla, um estudo maior que a gente faz, o principal item antes da pandemia era a redução de custo. Redução de custo hoje ela permeia ali a 7, 8 itens, mas não é mais o principal, né? Segurança é o principal, trabalho remoto, flexibilidade, retenção de cliente. Então tem uma série de outros componentes que se somaram à necessidade das empresas, e as organizações seguem buscando esse objetivo. O agronegócio é o maior setor na economia brasileira. Ele se comporta de maneira diferente? É possível tirar essa fotografia na pesquisa? O agronegócio tem as suas particularidades, porque o core do agronegócio são as máquinas, né? Além, obviamente, do que eles produzem, mas o investimento em tecnologia para o agro são as máquinas, que giram bilhões. Hoje, você tem mais eficiência no campo investindo em tecnologias como a IoT, né, a agricultura de precisão. Então, esses investimentos eles avançaram, eles seguem, o agronegócio investe muito em tecnologia, mas é um cenário que vem ganhando espaço, vem ganhando maturidade, porque no passado não muito distante, o investimento do agro era mais em máquinas tecnológicas, e hoje se investe muito mais em software, em equipamentos. Então, o agronegócio ele segue de forma positiva, se a gente for olhar para o estudo, mas o potencial capital de investimento do agro é positivo, é maior do que de algumas verticais. Bacana. E o que você percebe que as empresas ainda podem fazer? Onde é que elas podem melhorar? Para seguir, né, com essa transformação digital, com o Digital First, a jornada da transformação, enfim, as empresas elas precisam primeiro olhar para os seus processos e identificar as necessidades de melhorar aquele processo, né? A gente ainda tem algumas barreiras culturais que as empresas investem no seu core business, né? A gente ainda tem muito sistema legado rodando no Brasil, e isso precisa ser modificado, mas modificado obviamente que com estudos de viabilidade, para que se siga melhorando, sendo mais eficiente. Então as empresas precisam pensar na modernização, na inovação, né, na contratação, retenção e capacitação de força de trabalho, né? Hoje é uma realidade no Brasil, não só no Brasil, no mundo, a falta de profissionais capacitados. Olhar para plataformas e tecnologias que deem o próximo passo nessa transformação, nessa corrida, na jornada de transformação digital, além de contar com parceiros e consultorias especializadas em determinados temas. Então, se a organização não entende aquele tema, não entende como ela vai viabilizar aquele processo, buscar um parceiro tecnológico com uma solução adequada para o negócio, para que ela possa seguir avançando, porque o mundo ele vai continuar girando. A gente está vendo um avanço de tecnologia de forma exponencial, crescendo muito rápido, e quem não acompanhar essa transformação, essa digitalização, vai ficar para trás fatalmente. A nossa taxa de produtividade frente a outros países, ela é baixa, e essa é uma crítica que a gente ouve em vários setores. De que forma a tecnologia pode ajudar? Acredito que justamente nesse sentido de tornar as empresas, as organizações mais eficientes. Sim. O próprio agronegócio, sendo mais eficiente ali na sua colheita, com essa questão do uso de drone para uma agricultura de precisão. Então as empresas melhorarem os seus processos de manufatura, né, serem mais rápidas, mais ágeis. Um dos pontos que a gente destaca sempre, que surgem nos estudos,
é que as empresas estão se digitalizando, estão avançando por conta de uma demanda do mercado, uma Sim. demanda do cliente. Porque hoje é muito fácil o cliente trocar um fornecedor de qualquer produto com um clique, né? A forma com que se usa a tecnologia. Então, para que a gente consiga melhorar a produtividade no Brasil, a gente precisa ser mais eficiente. Mas aí a gente está falando de automação? Automação é um pedaço importante. Tá. Automação com inteligência artificial, Hum. segurança da informação, se perde muito negócio por conta de falta de segurança, né? Seguir, ficar compliance com a LGPD, por exemplo, né? Então, olhar para a tecnologia como um alavancador, como um apoio, um pilar estratégico dentro do negócio. Tá. E pensando no consumidor, Fábio, você falou que as empresas estão muito focadas na experiência do consumidor. Mas isso já é possível perceber? O consumidor já percebe quais são essas empresas ou ainda é muito sutil? Já percebe, já tem as preferências, né? Isso a gente viu no mercado financeiro, a revolução no mercado financeiro. Algumas empresas, né, startups chegaram e ganharam uma fatia considerável do mercado. Alguns investidores, pessoas mais conservadores, seguem com seus bancos, mas a grande maioria da população foi experimentar outro banco, ter outras experiências, né? A experiência do cliente hoje ela é extremamente importante para o sucesso de uma operação. Então, o cliente hoje está exigente e vai ficar cada vez mais exigente. Quando você quer um determinado produto de um fabricante, se a gente for dar o exemplo do varejo, por exemplo, né? Não sei, preciso comprar uma bolsa. A bolsa de X marca é vendida em dezenas de mega stores aí. E se você não tiver uma experiência boa, você não volta lá, abandona aquela compra e vai comprar em outra loja, com outros cliques. Então a experiência, o cliente já se percebe essa preferência do cliente e isso tem que ser um ponto de atenção, porque com certeza o cliente vai embora. E já que nós estamos num evento de conectividade, onde é que conectividade ajuda e onde é que ela está falhando aqui no Brasil? Conectividade ela ajuda muito, né? Hoje é tudo conectado. Então, hoje a gente precisa ter a conectividade para uma automação das coisas, principalmente para a IoT. Enquanto a internet das coisas, cidades inteligentes, enfim, os equipamentos eles precisam se conversar e ter uma baixa latência, ter toda aquela condição de infraestrutura. O problema do Brasil ainda justamente é a infraestrutura. Em alguns lugares a infraestrutura ainda não chega de forma adequada, a gente ainda não tem sinal de Wi-Fi, não tem cabeamento, então isso ainda peca um pouco no Brasil e é isso que inibe também a tecnologia expandir para regiões que não estão dentro dos grandes centros. O custo para fazer essa infraestrutura funcionar ainda é muito alto. Eu acho que o problema do custo ainda é o principal item para a infraestrutura no Brasil. Bacana. Nós conversamos com o Fábio Martinelli, que é consultor da IDC. Fábio, super obrigada pela sua visita. Eu que agradeço, Jaqueline, foi um prazer e conte com a gente sempre. Obrigadão.